a conversão de Paulo. Falar de Paulo, meus irmãos, é um grande privilégio, porque Paulo é o maior teólogo, missionário do cristianismo. Talvez se eu perguntasse aqui para você, qual o seu personagem da Bíblia favorito? É comum as pessoas dizerem Paulo, porque realmente ele tem uma marcante história nas páginas da Bíblia como servo de Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Vou repetir. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Começando ali Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Todas essas cartas são da pena do apóstolo Paulo. Na realidade eu até esqueci de Romanos, começando em Romanos, que é um livro, uma teologia belíssima. Então, gente, é importante o capítulo 9 de Atos. É importante falar da conversão desse nobre servo de Deus, Paulo. E é tão importante esse fato que o livro de Atos narra 3 vezes a conversão de Paulo. Eu vou repetir. É tão importante esse fato que o livro de Atos repete 3 vezes a conversão de Paulo. Uma dúvida quando a gente fala desse homem é se o nome dele é Saulo ou Paulo. A gente às vezes fica sem saber o que falar, Saulo, Paulo. Tem hora que Atos fala Saulo, tem hora que Atos fala Paulo. O texto de Atos 13:9 diz: mas Saulo, também chamado Paulo. Então veja bem, ele tem realmente 2 nomes, ou um só nome, que é um nome hebraico, Saulo, e na tradução latina é Paulo. Então, quando Lucas, escritor de Atos, quando Saulo está ali na região dos judeus, Lucas fala Saulo. E quando Saulo ou Paulo está na região dos gentios, Lucas fala Paulo. É o mesmo nome. Há uma ideia assim, como se Deus chegasse e falasse: seu nome não é Saulo, agora é Paulo. Não, não tem isso na vida dele. É o mesmo nome. É como se Tiago em português e James em inglês. Não há mudança, é o mesmo nome. Não aconteceu com Paulo o que aconteceu lá com Jacó. Você não será Jacó, será Israel. Não, isso não aconteceu. É o mesmo nome, mas depende da localização geográfica que ele está. Lucas cita o Saulo ou Paulo. Então você pode ver que no capítulo 7 ainda ele diz Saulo, porque ele ainda está em Jerusalém. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se você ouviu aqui a pregação da semana passada, nós falamos sobre Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a morrer no cristianismo. E quem estava lá? A Bíblia fala: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. A primeira vez que aparece Paulo na Bíblia, eu vou chamar de Paulo, ele não é um jovem piedoso, ele não é um jovem em oração, ele não é um homem evangelista, nem missionário, ele é um perseguidor. Ele participou do assassinato brutal de Estevão.
Ele era um agressor violento dos cristãos. Essa é a primeira fase da vida de Paulo, antes de Cristo. Paulo tem duas fases, antes de Cristo e depois de Cristo. Capítulo 8 fala da perseguição contra a igreja, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A morte de Estevão trouxe um assunto chamado dispersão. O que é dispersão? É a saída. Eles saíram de Jerusalém, e se você ler o capítulo 8, vai falar deles indo a outros lugares, pregando a palavra de Deus. Por isso que a perseguição é necessária. A igreja muito acomodada, a igreja muito calma, isso não traz bons soldados. A perseguição se levanta e o cristianismo se espalha. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os demais saíram para pregar a palavra de Deus. Nós falamos semana passada aqui que na época que os discípulos de Jesus viviam, muitos foram mortos. Você vê a história dos apóstolos. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, João foi exilado na ilha de Pátimos. Esse foi o destino. Existia o Coliseu romano e os cristãos eram jogados aos leões. Essa foi a história do cristianismo inicial, mas isso fortalecia, isso trazia uma fé mais autêntica, porque as pessoas diziam: nossa, aquela pessoa morreu por Cristo, como posso me calar? Então às vezes a gente acha que a perseguição vai atrapalhar. Não, a perseguição estimula, traz mais vigor, mais fé à igreja cristã. E os países em que o cristianismo foi iniciado com perseguições, são países fortes. Você vê, por exemplo, a Coreia do Sul. Se você estudar a história da Coreia do Sul e o cristianismo, você vai ver que no começo os cristãos eram perseguidos, e hoje as maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul. Como a perseguição contra a igreja às vezes faz parte do seu processo de evangelização. Saulo perseguia a igreja. O texto diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O que significa a palavra assolar? Devastar, perseguir, aterrorizar, maltratar. Paulo maltratava. Interessante, o texto fala homens e mulheres. Até mulheres eram suas vítimas. Ah não, você é mulher, não vou prender você. Não, vai prender também, homens e mulheres. Esse era o nosso apóstolo Paulo, antes de Cristo. Mas um dia, ele vai fazer uma viagem para Damasco, e no capítulo 9, registra esse momento na vida dele, como se fosse um testemunho da sua vida. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Interessante que aqui fala Saulo respirando. Essa frase respirando indica a hostilidade. Ele era como um boi bravo, nervoso, respirando ameaças. Aquilo consumia. Sabia que ele achava que estava fazendo certo? Ele achava que perseguindo os cristãos, ele estava fazendo bem.
Ele achava que perseguindo os crentes era a vontade de Deus. Quando lá um muçulmano radical, aquele povo louco lá que pega um avião, rouba um avião, derruba uma torre, aquele povo, eles acham que eles estão fazendo certo, eles acham que estão fazendo a vontade de Deus. Alá está feliz, iam destruir os americanos. Paulo era assim também. Paulo, ele achava que estava agradando a Deus, porque ele dizia: como que vocês creem num Cristo morto, num Cristo crucificado? Isso é uma seita. Tanto que aparece no versículo ali, no versículo 2, observe na tela: caso achasse alguns que eram do caminho. Os primeiros cristãos eram chamados do caminho, era uma seita para eles. O cristianismo estava nascendo, o cristianismo estava começando, a religião oficial era o judaísmo, o cristianismo ainda no seu nascedouro. Os que eram do caminho eram os seguidores de Jesus, e Paulo achava: não, eu estou fazendo certo, estou fazendo bem, estou agradando ao meu Deus, dos meus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, estou fazendo a coisa certa, perseguindo os que eram do caminho. No versículo 3, ele vai ter uma experiência, um êxtase. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo está indo para Damasco, porque ele não se contenta somente em perseguir os judeus em Jerusalém, ele quer ir buscar os fugitivos. Ele quer ir lá na sinagoga de Damasco, e ainda ele vai com cartas, ele vai na legalidade oficial. E quando ele está nessa viagem, ele tem um encontro milagroso com Jesus. Ele tem uma experiência única, pessoal, íntima. Essa experiência não é repetitiva, é uma experiência única. Paulo e Cristo. Alguns se converteram por uma rádio, outros por um culto, outros nasceram numa família cristã, outros na televisão, outros, enfim, numa prisão. Paulo, o seu encontro com Cristo foi na estrada de Damasco. Aquele encontro único, onde o próprio Cristo apareceu. Ele viu uma luz, e nessa luz disse: Saulo, Saulo, o seu nome hebraico, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu? Quem que está falando comigo? Eu sou Jesus, a voz dizia. Eu sou Jesus. Paulo, você não persegue os discípulos, você me persegue. Quando você persegue um dos meus, você está me perseguindo. Saulo, que experiência ali, o texto vai dizer mais à frente, que ele fica cego, ele não consegue ver, aquele gênio forte, aquele touro bravo, que respirava ameaças, agora está domado. É um homem frágil, é um homem cego, lembrando que a cegueira foi momentânea ali, ele não consegue ver, ele precisa de ajuda para caminhar. Vai aparecer o Ananias, um discípulo chamado Ananias, que inclusive é a única vez que aparece na Bíblia. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus usa pessoas. Deus usou um homem, um discípulo chamado Ananias.
Deus falou: Ananias, tem uma missão para você. Eis-me aqui, Senhor, com a missão. Estou te mandando a localização no WhatsApp. Rua direita, casa de Judas, procure por Saulo, apelidado de Tarso, ou seja, não tinha como ele errar. Vai naquela casa. Essa é a minha missão para você. A resistência de Ananias. Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Gente, Ananias falou: tá de brincadeira, Senhor? Os adolescentes iam dizer: tá loucão, Senhor? Que história é essa? Como que eu vou atrás desse homem chamado Saulo? Quantos males ele tem feito? Esse homem tem perseguido, tem matado, tem prendido os discípulos de Cristo. O Senhor quer que eu vou na casa dele? Nas minhas leituras de livros, comentários, a maior ilustração dessa passagem que eu já vi foi quando o autor diz que, comparando Paulo com Hitler, então ele diz assim: imagine que você é um judeu, você vive na época de Hitler, aí você é um judeu cristão, você está ali orando, falando com Deus, e Deus fala assim: tem uma missão para você. Qual é, meu filho? Vai na rua tal, na casa tal, Adolf Hitler está orando. Ah, Senhor, está com brincadeira? É mais ou menos isso. Eu acho que é a melhor ilustração do que Ananias sentiu, porque ele estava indo ao matadouro, ele estava indo à cova dos leões, ele estava indo para ser preso, porque Deus o manda ir até o maior perseguidor de crentes da época. Versículo 15 diz: mas o Senhor lhe disse: Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus precisava tirar Ananias da casa dele e levar até a localização de Paulo. Deus fala um pouco do plano. Deus fala: olha, Ananias, este homem, ele vai ser um instrumento meu. Esse homem vai levar o meu nome para muitas pessoas. Eu preciso dele, Ananias. Eu preciso que ele seja o meu servo. E no versículo 16, fala do sofrimento que Paulo ia enfrentar. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E realmente, se você estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que quanto ele sofreu. A Bíblia fala naufrágios, açoites, perseguições, apedrejamento. Quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. Eu faço até uma reflexão aqui, meus irmãos. Não pense que o cristianismo é uma religião confortável. C.S. Lewis disse assim: se você procura uma religião confortável, eu não te indicaria o cristianismo. Não se engane. Se você está vindo aqui na igreja achando que você vai encontrar prosperidade, se tem um carro vai ter 2, se tem uma casa vai ter 3, isso é balela. Isso não é o cristianismo genuíno. O cristianismo genuíno não está apegado aos bens dessa terra. O cristianismo genuíno é: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Os bens são bênção, são dádivas, mas não pense que essa é a proposta do cristianismo, de uma vida fácil, uma vida de prosperidade. Não é isso. Ele deveria sofrer pelo nome
do Evangelho. Ananias obedeceu. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias foi. Imagine a cena. O endereço, saindo de casa, rua direita, casa de Judas. Procuraram um homem chamado Saulo, sobrenome de Tarso. Ananias chega lá, entra, encontra-se com o Saulo, ou Paulo. Paulo está orando, Paulo está quebrantado, está cego. Ele está humildemente na presença de Deus, não aquele orgulhoso Paulo, arrogante. E é interessante que ele coloca a mão, e a primeira palavra que ele diz: irmão Saulo. Irmão Saulo. O que significa isso? A inclusão desse homem na família de Deus. Irmão, que bonita essa frase. Irmão Saulo. Quando Saulo ouviu aquilo, eu imagino que ele já disse: esse povo é diferente. Esse povo crente é diferente. A inclusão, e ele precisou de muito acolhimento. Ananias foi um homem que acolheu Paulo, e o outro nome importante foi Barnabé, porque os discípulos tinham medo de Paulo. Falaram: cara, não chama esse cara aqui não, esse cara é um infiltrado, esse cara vai perseguir a gente. Os caras: não, ele se converteu, ele mudou, ele é diferente. Não, não traz esse cara aqui não. Barnabé confiou, e Ananias também confiou na missão que Deus tinha para Saulo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. As escamas caíram dos olhos. O que significa isso? Agora ele não vê o mundo mais como ele via antes. Agora removeu dos seus olhos o legalismo judaico. Agora ele consegue ver quem é Cristo. Agora ele consegue ver o Cristo crucificado e ressurreto. Há uma mudança nas escamas dos seus olhos. Agora ele tem clareza espiritual. E sabe o que é mais lindo? O batismo de Paulo. Eu fico imaginando a cena, e como eu queria estar ali naquela cena, talvez você também gostaria de estar, onde Ananias disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, você agora é uma nova criatura. Que momento lindo. O batismo do nosso maior teólogo, missionário, escritor do Novo Testamento, do cristianismo. Que momento marcante. Eles se abraçaram ali, se alegraram. Paulo agora estava batizado. É interessante, né? Quando a gente pensa assim na história de Paulo, às vezes a gente pensa muito assim em ser como Paulo, mas às vezes eu penso também, e nós sermos como Ananias, alguém que vai levar Paulo a Cristo, alguém que aceitou a missão de batizar Paulo. Eu fico imaginando quem batizou ou quem evangelizou um Billy Graham. Você conhece Billy Graham, o maior pastor batista americano, conhecido pelas suas cruzadas. O Billy Graham, quando ele morreu, o velório dele foi no lugar onde só os presidentes dos Estados Unidos eram velados. Uma exceção foi aberta no Billy Graham, quando velaram o Billy Graham, lá no local onde somente
presidentes dos Estados Unidos, e Billy Graham estava ali sendo velado. Eu fico imaginando quem um dia evangelizou Billy Graham, quem um dia batizou Billy Graham. Que privilégio. Talvez nós não vamos ser um Paulo, não vamos ser um Billy Graham, mas se a gente levar alguém para Cristo, nem que seja o nosso filho, e ele levar o evangelho, seja um grande político, ou um grande empresário, ou um grande pastor, ou um grande médico, e esse nosso filho levar a palavra de Deus, cumprimos a missão. Porque não importa se é por nós ou é pelos outros, importa que nós estamos dentro do processo da graça de Deus, de levar a palavra do Senhor. E logo, Paulo pregava, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que transformação, meus irmãos! Agora ele está pregando, agora em vez de perseguir, ele está promovendo a fé. Agora em vez de ter cartas para perseguir, ele vai escrever cartas para evangelizar e consolar os crentes. Que transformação! Paulo antes de Cristo, Paulo depois de Cristo. Eu encerro com algumas perguntas para reflexão. Algumas delas vão ser disponibilizadas na célula essa semana, para a gente continuar essa conversa. A primeira pergunta é: você já passou por uma mudança em sua vida como de Paulo? Eu penso que todos nós precisamos ter esse antes e o depois. Eu penso que você também precisa ter o seu encontro com Cristo. Nem que fosse num culto, ou num acampamento, ou mesmo que você nasça dentro de uma família, é um momento que você precisa decidir-se. A segunda pergunta: como você lida com o medo ou a dúvida quando Deus lhe pede para fazer algo que você acha difícil, arriscado? Imagine que Deus fala assim para você: você vai evangelizar Paulo. Você vai evangelizar aquela pessoa. Ah, Senhor, essa pessoa é difícil, hein? Essa pessoa é complicada. Às vezes é a sua missão. Existe alguém em sua vida ou em seu círculo social que você acha que poderia mudar radicalmente para melhor? Tem alguém na sua rede social que você fala assim: ah, esse cara não vai se converter nunca. Esse é o nosso Paulo. Esse é aquela pessoa que quando se converte, é uma conversão tão genuína e tão transformadora, que essa pessoa prega para todo mundo. Não podemos desistir de ninguém. Não podemos achar que as pessoas não existe a sua possibilidade de mudança. Sempre que você falar assim: ah, essa pessoa não tem jeito, você vai lembrar de Paulo. Ó, rapaz, se Paulo mudou, hein? O que seria dessa pessoa da minha família, do meu trabalho? A última: uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Até quando você resistirá à voz de Cristo? Talvez você aqui ainda não se decidiu, ou você que está assistindo essa pregação no YouTube, online, talvez você não se decidiu. Até quando você vai esperar Deus aparecer numa luz e dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Alguns têm que esperar ter um acidente, ter uma doença, passar por um divórcio. Será que vai precisar acontecer um terremoto na sua vida para que você se renda? Não é tão bom quando a gente vem pelo amor, por uma voz suave, como essa pregação, que nos convida a entregar a vida a Cristo? Não precisa acontecer uma tragédia,
um problema, para você se render a Cristo.